Olá, saudações a todos e todas. Sejam bem-vindos ao terceiro plantão de discussões e esclarecimentos de dúvida. Eu sou o professor Roberto e, juntamente com o professor Fabrício Voltarelli, somos os responsáveis pelo componente curricular de Fisiologia do Exercício e Câncer do curso de especialização em Fisiologia Clínica do Exercício da Universidade Federal de São Carlos. E hoje, especificamente, iremos conversar sobre a unidade 3 do e-book, mas inicialmente, para nos guiarmos, eu preparei um pequeno roteiro para a gente seguir. Inicialmente, eu vou fazer uma contextualização do cronograma da semana, das atividades que a gente tem para desenvolver durante a semana. Posteriormente, entrarei especificamente nas descrições da unidade 3, vamos falar um pouquinho do sistema imune, câncer e exercício físico, e a prescrição do exercício. Posteriormente, farei a leitura da atividade avaliativa 3 e abrirei espaço para a gente discutir, para que vocês possam apresentar as dúvidas, e irei para o encerramento. Bem, a gente está na nossa terceira semana da unidade desse componente. Essa semana ela se iniciou no dia 24/5, vai até o dia 30. Tem dois momentos síncronos nela, sendo o primeiro no dia 26/5 de 2022, que é hoje, né, que é o nosso plantão de discussão, e a aula que foi transferida da segunda para a terceira semana, com o professor Dr. Fabrício Voltarelli, que vai ocorrer no sábado, das 9 ao meio-dia e das 14 às 17. Já está disponível para vocês a atividade avaliativa 3, né, que corresponde a 30% da nota total do nosso componente. Desde o dia 24 ela está disponível. Iremos recebê-las até o dia 30/5, tá? No final do dia, na segunda-feira. Ok? Esse é o nosso cronograma da semana. Em diante, entrando na unidade 3, né? Unidade 3, que é intitulada de prescrição de exercício, é distribuída em 3 capítulos. Tem o capítulo 1, que fala sobre os efeitos do tratamento convencional associado ao treinamento físico, né? O que é o tratamento convencional? Quimioterapia, radioterapia, e o procedimento cirúrgico, né, de remoção. O capítulo 2 fala das intervenções, né, de equipe multidisciplinar, do papel do fisioterapeuta, do papel do profissional de educação física, o papel do nutricionista e outros profissionais da equipe, né, como os cirurgiões, os terapeutas ocupacionais, os endocrinologistas, enfim, todas as especialidades médicas que participam, né, das intervenções com o paciente com câncer. Né. No capítulo 3, fala dos aspectos do treinamento físico para sobreviventes do câncer e prevenção de câncer também, principalmente relacionado ao retorno, né, à recidiva dessa patologia. Bem, eu vou fazer uma contextualização geral da unidade 3, não vou abordar especificamente cada um desses capítulos, tá? Mas vou trazer informações para tentar complementar o que já está disponível no e-book para vocês. O e-book tem uma linguagem muito tranquila de ser lida, de ser entendida, e dessa maneira eu trago algumas informações além do que está contido ali no livro, que está disponibilizado para vocês. Bem, o que esperar, né, do exercício físico frente ao câncer? Basicamente, o exercício ele tem fator de prevenção ao surgimento do câncer. É a principal fase de combate ao surgimento da patologia, né? Ele auxilia nessa prevenção, seja ele por mecanismos fisiológicos diretos, né, como controle da nossa parte endócrina, metabólica e fisiológica, ou por mecanismos indiretos e simples, como, por exemplo, evitar a obesidade, que sabidamente ele é um fator que promove a inflamação sistêmica do organismo. O indivíduo que tem sobrepeso ou obesidade está inflamado, e o ambiente inflamado favorece, por exemplo, o surgimento de novas neoplasias, né? O exercício físico também, ele contribui com o tratamento, né, facilitando, por exemplo, a ação medicamentosa em combate ao câncer, melhorando, neste caso, a resposta da ação da quimioterapia, dos fármacos que estão sendo empregados no tratamento,
além da redução da possibilidade de recidiva pós-tratamento. A gente tem observado aí em torno de redução de 60% de recidiva de pacientes que fizeram o tratamento do câncer, realizaram prática de exercício durante o tratamento e pós-tratamento, continuaram nesse segmento, né? Quando comparado com os pacientes que só fizeram um tratamento convencional. Então, já tem resultados apontando para que o exercício físico ele controla também, ele ajuda, contribui de modo muito efetivo para reduzir as possibilidades de recidiva de o paciente que teve câncer ter o surgimento de uma nova neoplasia ou uma segunda neoplasia primária, enfim, tem um papel muito efetivo nesse sentido. Bem, é importante a gente saber, para a gente montar uma estrutura de um programa de treinamento para pessoas que vivem com câncer, a gente tem que levar algumas coisas em consideração, né? E uma dessas coisas que devem ser levadas em consideração é a fase específica do tratamento. Se o paciente tem um tratamento pré-diagnóstico ou se ele está em um momento pós-diagnóstico. O momento pré-diagnóstico ele é definido até a detecção da doença, né? Ou seja, o melhor modo de se combater o câncer é fazendo a prevenção dele, né? Isso é claro. Porém, até que ele seja detectado, ele está em um momento específico de fase de pré-diagnóstico. E o pós-diagnóstico ele vem acompanhado do pré-tratamento, né, que são os momentos de levantamento de informação do paciente, de anamnese do paciente, de verificar as possíveis intervenções no paciente, em que ele vai fazer biópsia da peça em algumas vezes para verificar que tipo de neoplasia ele tem, que tipo de procedimento quimioterápico é esperado para esse tipo de intervenção. E posteriormente vem a fase pós-diagnóstica de tratamento. É quando é definido o passo a passo de segmento que esse paciente irá sofrer durante o tratamento. Se ele vai fazer uma terapia neoadjuvante, ou seja, aquela terapia que é feita antes da principal intervenção, que normalmente é o procedimento cirúrgico, em alguns casos, o paciente pode vir a realizar quimioterapia antes da cirurgia, radioterapia antes da cirurgia, né? Então, isso é o protocolo que deve ser seguido, né? E o tratamento, normalmente, em torno de 70% dos casos, é seguido do procedimento cirúrgico. E pós-procedimento cirúrgico, o que tem que ser feito? Né? Ele vai passar por um procedimento ainda de quimioterapia? Isso vai ser definido também nesse momento aí, no momento pós-diagnóstico de tratamento e intervenção, vai verificar se é necessário continuar com o procedimento pós-cirúrgico, realizando terapias, nesse caso agora o nome da terapia é terapia adjuvante, né, que é a terapia que é realizada pós a intervenção principal, que no caso é o procedimento cirúrgico, e esse paciente ele é seguido durante um período, normalmente pós-procedimento ou pós-fim de tratamento, esse paciente fica sendo acompanhado ambulatorialmente falando, né, durante 5 a 10 anos. Então, é um longo período pós-tratamento que o paciente continua sendo seguido e acompanhado pelo médico, principalmente pelo médico oncologista, acompanhado por sua equipe multidisciplinar, a princípio fisioterapeuta, nutricionista, né, e fazendo o segmento desse paciente. E se nesse período aí, pós-tratamento principal de 5 a 10 anos, esse paciente ele é liberado. Se ele não apresentar recidiva, ele recebe alta ambulatorial, né? Aí vem o momento pós-diagnóstico que está escrito ali entre parênteses, né, resto da vida, ou seja, aqueles pacientes que não precisam mais ter acompanhamento com uma certa periodicidade de 2 vezes por ano ou de 1 vez por ano para diagnóstico de câncer. Mas como a gente deve realizar, então, a intervenção do exercício com essas pessoas, né? A gente tem que levar em consideração, assim como em qualquer outra população, algumas condições prévias do seu paciente, ou do seu cliente, ou dessa pessoa que você irá atender. Bem, pessoas que são já ativas. Inicialmente, ela deve se manter ativa, né? Evitar o sedentarismo é um processo importante para
combater, seja o excesso de produção de espécies reativas de oxigênio, melhor controle sistêmico de fatores inflamatórios, melhora do sistema imunológico, enfim, são coisas que a gente já falou nos 2 plantões anteriores, né? E pessoas que vêm recebendo quimioterapia e radioterapia e que já estão em um programa de exercício, realizar o exercício em uma intensidade mais baixa, né? Progredindo em um ritmo mais lento do que o ritmo habitual. Então, pessoas ativas, ela tem que se manter ativa e ter cuidado, né, lógico, relacionado ao procedimento que ela vai receber no tratamento dela, né, porque isso tem uma consequência muito importante na condição física dela. Às vezes ela pode ter fadiga pós-tratamento, ela recebeu, ou ele recebeu, né, o paciente recebeu uma quimioterapia hoje, ela vai ficar aí 2, 3 dias sentindo os efeitos tardios relacionados à quimioterapia ou à ação do fármaco. Tem que ter essa informação, esse feedback. Já as pessoas sedentárias, é indicado que elas iniciem um programa de treinamento. E, claro, assim como um paciente não oncológico, quando você inicia um programa de atividade física com essa pessoa, ela deve iniciar com atividade de baixa intensidade e com uma progressão lenta e gradativa, né? Não é tão diferente de pacientes não oncológicos. Pacientes idosos ou que apresentam doenças ósseas ou artrite, tem que ter um cuidado redobrado com a segurança, né? Prestar muita atenção nas dificuldades que esses pacientes possam vir a apresentar com os exercícios, principalmente relacionados ao equilíbrio, para que esse paciente não venha sofrer queda, né? Isso é importante se observar, né? E, claro, a individualização do treinamento deve ser levada em consideração, porque dependendo da pessoa, dependendo do seu paciente, você pode ter diferentes tipos de respostas, tanto ao treinamento como ao tratamento, né? Isso é um princípio, inclusive, do treinamento físico, que é a individualidade biológica, né? É importante pessoas que nunca treinaram, por exemplo, pessoas que descobriram o câncer e o médico diz que é importante para ela fazer a prática de exercício para fazer alguns controles fisiológicos e metabólicos, enfim. É importante aguardar o início do tratamento dessa pessoa antes de começar o programa de exercício, de treinamento, para verificar como que será a resposta física, por exemplo, à quimioterapia, como que vai ser o comportamento fisiológico da pessoa em resposta ao quimioterápico que ela está recebendo, né, ao procedimento que ela está realizando. Então, se ela nunca fez, é importante esperar um pouquinho para iniciar e não iniciar só porque teve a descoberta do câncer. Tá? Isso é bem importante. Bom, esse slide aqui, essas imagens, nós utilizamos no primeiro e no segundo plantão para falar sobre as causas do câncer, né? Mas como primeiro fator de proteção frente ao câncer, nós falamos muito da prevenção. E como eu já disse, entre 10% a 20% dos casos de câncer eles estão atrelados a fatores internos, né? São as mutações com as origens em alterações espontâneas dos nucleotídeos do DNA, em erros nos processos de duplicação de DNA ou em erros nos processos de reparo do DNA. Então, como eu costumo dizer, o câncer ela é uma doença genética, mas não necessariamente é hereditária, não necessariamente é passada de pai para filho. Tá? Os outros 80% a 90% dos casos de câncer, eles estão associados a causas externas, né? As mudanças e exposições provocadas ao ambiente, os hábitos, o estilo de vida, né? Isso pode aumentar o risco de diferentes tipos de câncer. E essas mutações causadas por agentes externos, né, elas são causadas principalmente por agentes físicos, químicos ou biológicos externos, devido a fatores de risco, né? Essa figurinha também eu usei no primeiro plantão, que traz a estimativa
do percentual de casos de câncer atribuíveis aos principais fatores de risco aqui no Brasil. Tá? Ainda temos ali o tabagismo como principal fator de risco, principalmente para os homens. As infecções, principalmente por HPV e H. pylori, são os principais fatores de risco também, destacando aí as mulheres. E outros fatores de risco relacionados à nutrição e ao sedentarismo, como a baixa ingestão de hortaliças, a inatividade física, baixa ingestão de frutas, sobrepeso e obesidade, alta ingestão de sal, né? A ingestão frequente de álcool, consumo de carne processada, enfim. São inúmeros os fatores de riscos associados ao surgimento do câncer. Bom, se a gente tem o conhecimento que esses são fatores de risco, e a melhor forma de não ter câncer, né, é combater, é prevenir, nós precisamos evitar, né, a exposição a esses fatores, né, é a prevenção. Então, portanto, é essencial aí a gente fazer evitar a exposição a esses fatores de risco. Né? E, olha que bacana, 2 trabalhos, um tanto quanto recente, né, um de 17 e outro de 2021, mostrou que o exercício físico regular na adolescência pode prevenir o câncer e a mortalidade por câncer na idade adulta. Ou seja, é essencial estimular a prática do exercício físico em todas as fases da vida. Mais adiante, lá nas considerações, eu vou trazer outro estudo bem bacana que mostra a importância da prática do exercício físico em todas as fases da vida. Bom, mas um passo à frente, né? A gente tem um pós-diagnóstico, em que foi detectado o crescimento tumoral, foi detectado que seu paciente está vivendo agora com o câncer, com o surgimento de uma neoplasia, seja ela benigna ou maligna. Qual que é o passo a passo para introduzir ao tratamento, né? Para introduzir o exercício físico nessa população, né? Sabendo que o tratamento de câncer ele pode trazer efeitos colaterais, né, que duram inclusive semanas, né? E em alguns casos eles são persistentes por anos, né, o tratamento. Mesmo após quando finda o tratamento, a pessoa continua, em algumas vezes, com os efeitos colaterais causados pelo tratamento. Bom, não é muito diferente daquilo que a gente tem acostumado a verificar em condições que para pessoas não oncológicas, né? O exame pré-participação são a recomendação inicial para qualquer prescrição de programa de treinamento físico, mas realizar avaliação física no seu paciente, fazer uma anamnese importante nele, para identificar algumas coisas. No paciente oncológico, eu vou destacar algumas coisas que vocês devem levar em consideração para fazer a prescrição, né? Mas, pensar no objetivo do paciente, né? Normalmente, o paciente com câncer ele não está fazendo exercício por estética, em muitos casos. Na maior parte dos casos, na verdade, ele não quer ficar sarado ou saradona para ir para a praia, né? Ele está fazendo por qualidade de vida, por melhora na qualidade de vida dele, porque ele está perdendo massa muscular ou porque ele está ganhando peso demasiadamente, né? Então, você tem que verificar o objetivo desse paciente. Pergunta para esse paciente se ele sente dor, porque existe muitas dores que está relacionado ao surgimento da patologia, né? Verifica se esse paciente está em tratamento, se ele tem fadiga, se ele tem cansaço geral, se ele tem cansaço extremo, se ele apresenta quadros de náusea, se ele apresenta quadros de diarreia, se ele teve diminuição da capacidade funcional. Ele é um paciente independente? Ele consegue realizar a prática de exercício de modo voluntário, sem que tenha alguém que fique ao lado dele para executar os movimentos? Ele consegue se deslocar de um ambiente para o outro? Ele consegue tomar banho sozinho? Essas são coisas que você tem que perguntar para o paciente. Qual que é a condição cardiorrespiratória desse paciente? Ele tem perdido força? Porque força é um marcador de sarcopenia, por exemplo. Se ele tem perdido força com o tempo, significa que ele está sofrendo degradação da massa muscular dele.
Então, possivelmente, ele tem um comprometimento nas capacidades funcionais. Como que está a composição corporal desse paciente? Histórico de exercício físico. Esse paciente fazia exercício, continua fazendo? Não, ele está começando um programa de exercício hoje, né? E uma coisa que é importante para a adesão à prática de exercício é verificar a preferência da prática do paciente. Às vezes você quer colocar o paciente dentro de um ambiente como uma academia e ele não tem afinidade ou muito menos vontade de estar ali dentro. Vocês verão com a professora Mariela, na palestra da disciplina, que ela trabalha particularmente com pacientes oncológicos, tem muito a contribuir nessa parte aqui com vocês sobre abordagem e tratamento, mesmo diretamente ao paciente, né? Mas muitos pacientes não se sentem confortáveis em um ambiente de academia, né? Eles imaginam que aquele local não é para eles. E algumas outras informações relevantes em relação a que você deve avaliar no paciente, oncológico particularmente, é verificar o diagnóstico da doença, qual que é o estadiamento tumoral dele, conversar com o oncologista dele, ou pelo menos trocar informações com o oncologista para saber onde que está esse tumor, que tipo de tumor, a localização, se é estadio 1, estadio 2, estadio 3, se é um tumor metastático, enfim. O diagnóstico clínico, né, o estado clínico geral desse paciente, se ele tem condição de realizar exercício, né? Qual que é o tratamento que ele vai submeter, porque se esse paciente for passar por tratamento de quimioterapia, a quimioterapia traz alguns efeitos um tanto quanto de imediatos, em torno de 24, 48 horas após a quimio, que tende a impossibilitar esse paciente de fazer alguma prática de exercício. Então, você tem que estar por dentro disso, né? Esse paciente, ele tem histórico de doenças prévias, anteriores ao câncer, ele tem alguma doença associada ou decorrente do tratamento, como eu falei para vocês na aula passada também, no plantão passado. Às vezes, com o tempo de tratamento quimioterapêutico, o paciente pode desenvolver uma cardiopatia, né? Olha só, é uma doença associativa, né? Esse paciente, ele toma algum tipo de medicamento? Ele toma algum tipo de beta-bloqueador? Porque se ele tomar, você não vai conseguir prescrever exercício para ele baseado em frequência cardíaca. Então tem que ter esse cuidado, tá? Claro, é importante que você informe, caso o paciente vá realizar exercício, é importante que todos os profissionais que estão envolvidos no cuidado com o paciente, eles devem ser comunicados que esse paciente está realizando exercício físico. Então, o oncologista, o nutricionista, o fisioterapeuta, toda a equipe que está envolvida no tratamento tem que ter conhecimento que esse paciente está realizando o exercício físico. E um destaque é que nos casos de neuropatia periférica, artrite ou problemas musculoesqueléticos, além da saúde óssea comprometida, seja por osteopenia ou osteoporose, linfedema, é indicada uma avaliação médica e uma liberação por parte do médico para ele fazer o exercício físico. Então é importante ter esse respaldo do médico para algumas particularidades do tipo de câncer que o paciente que você está atendendo possui. Bem, e após toda essa avalanche de informações que você coletou do paciente, aí você vai se embasar cientificamente para fazer uma prescrição adequada para esse paciente. O Colégio Americano de Medicina do Esporte, juntamente com a Sociedade Americana de Câncer, no ano de 2019, publicou o segundo manual de recomendações de exercício para pessoas com câncer, que é esse que eu estou mostrando aí, está projetado na imagem para vocês. Tem essa figura aí, ela está na página 47 do e-book de vocês e ela está traduzida, o pessoal traduziu e trouxe essa informação para vocês. Ficou bastante interessante, né? Mas a gente pode observar que a estrutura e a prescrição do treinamento físico para pessoas com câncer, ela não se difere muito do que vemos para as pessoas sem o câncer, né? A maioria das recomendações relacionadas ao câncer
das pesquisas clínicas apresentam o objetivo de avaliar principalmente a regressão da doença e a sobrevida livre da doença, a diminuição dos efeitos colaterais do tratamento, principalmente dos efeitos colaterais causados pela quimioterapia, e o aumento da efetividade no tratamento. Mas olhando para a figura aqui, para a tradução para vocês, né? Efeito do exercício físico sobre os resultados relacionados à saúde em pessoas com câncer. Essas prescrições aqui é baseadas em estudos clínicos, né? Ensaios clínicos. E elas estão divididas em forte evidência, strong evidence, e evidências moderadas. Então, olha só que engraçado, o termo que eles utilizam para fazer a descrição do tipo de exercício. Eles utilizam a dose, como se fosse um fármaco mesmo. Aqui nessa coluna, é somente exercício aeróbio. Nessa outra, deixa eu colocar o marcador aqui. Nessa coluna aqui é somente exercício aeróbio, aqui é somente exercício de resistência, aqui é exercício combinado, aeróbio e resistência. Aí, baseado na força das evidências, eles trazem aqui exercício para fadiga relacionada ao câncer. Então, existem fortes evidências que tanto o exercício aeróbio quanto o exercício de resistência, como o exercício combinado, aeróbio e resistência, traz um fator de proteção muito importante para a fadiga relacionada ao câncer. Agora, em termos de qualidade de vida, tanto o exercício aeróbio como de resistência, como combinado, também tem evidências importantes que protegem o organismo dessa população para melhora de qualidade de vida. Eu vi que alguém levantou a mão, pode ficar à vontade. Opa, professor, tudo jóia? Boa noite. Boa noite, tudo bem. Tudo bom. Professor, eu vi que o senhor falou aí que o exercício é intensidade moderada, não é? Que é fator de proteção para câncer, não é? Que você estava falando aí agora? Sim, isso. Certo. Mas aí, assim, a minha pergunta vai no aspecto mais biomolecular da doença, porque a gente sabe que quando a gente tem uma inflamação no corpo, a gente tem um aumento de uma atividade de certas células e uma sinalização de certas vias de expressão de determinadas proteínas e tudo mais. E aí eu falo das metaloproteinases durante o acontecimento do câncer, onde basicamente vai estar uma inflamação sempre muito alta. E aí a gente sabe que tem alguns tipos de exercício que, se a pessoa fizer, mesmo estando num quadro de câncer, esse exercício ele pode vir a exacerbar a presença dessas metaloproteinases de circulação total, né, no caso de todo o corpo. Aí eu te pergunto, professor, será que realmente existe algum estudo que observou a atividade de metaloproteinases e o exercício, e para falar se realmente a intensidade moderada ou alta, ou sei lá, uma intensidade baixa, é um fator suficiente para não piorar a inflamação desse paciente? Por favor, qual que é seu nome, que eu não estou conseguindo, não estou vendo você. Meu nome é Felipe, professor. Felipe Balbino. Felipe, primeiro eu quero agradecer pela sua pergunta, e é muito boa essa sua pergunta, tá? Porque esse talvez seja o principal medo das pessoas em realizarem prescrição de exercício para a população oncológica. Porque o sistema imune dessa população, não especificamente das metaloproteínas, mas o sistema imune como um todo delas tem um certo comprometimento, né? Isso a gente conversou um pouquinho na aula anterior, né? O que tem se visto é que, não agudamente falando, mas cronicamente falando, com sessões somadas, né, de prática regular de exercício, tem se verificado um equilíbrio e um aumento da síntese de enzimas anti-inflamatórias provocadas pelo exercício.
principalmente interleucina 6, interleucina 10 e interleucina 1, tá? Que são as principais interleucinas relacionadas ao exercício, o que torna o ambiente anti-inflamatório, né? O ambiente orgânico. Então, agudamente falando, talvez a gente tenha um pequeno problema no início da prescrição, mas a longo prazo, espera-se que exista um equilíbrio e uma redução da inflamação sistêmica do organismo. E tem sim, muitos dos trabalhos que a gente disponibilizou para vocês, e algumas coisas que o professor Fabrício vai retomar na aula do sábado, vai ao encontro do que eu estou dizendo para vocês. Que existe uma regulação do sistema imune favorecendo fatores anti-inflamatórios, com maior produção de citocinas anti-inflamatórias, e combatendo a inflamação sistêmica orgânica. E essa prescrição que eu trago para vocês, né, aqui é do Colégio Americano, inclusive, eles trabalham baseado em informação disponível, né? Baseado em pesquisas científicas, em qualidade de evidência, claro, que foi testado em muitos trabalhos. Inclusive, eles trazem prescrição, né, para o paciente. Eu tenho um pouco de receio, né, porque parece uma receita de bolo, mas não que seja dessa maneira. Mas eles normalmente trazem intensidade moderada, mas o que é uma intensidade moderada, né? Na hora de você prescrever, como que eu sei... Justamente para esse paciente. Para esse paciente, o que é moderado para ele? O que é moderado para mim é diferente do que é moderado para você. Então, a gente fica num... porque eu fiz essa pergunta, professor, porque tem algumas atividades as MMPs, na verdade, no geral, elas degradam a matriz extracelular, né? E dentro dessa matriz extracelular, ela vai ter os compostos específicos de degradação que ela vai fazer, seja de colágeno, enfim, seja de degradação da própria matriz extracelular, de matriz celular para matriz extracelular. Mas existe também as MMPs que atuam ali na superfície, né, professor, do músculo, né? Então, visto também que as citocinas, elas regulam a produção dessas MMPs. É por isso que eu quando eu atendo um paciente com oncológico, né, eu sempre procuro saber de como está a inflamação desse paciente, né? Porque às vezes a gente acha que o moderado, para ele está sendo um exercício intenso, e às vezes o moderado já tem uma resposta tão alta de carga interna que aquilo ali vai piorar ainda mais a inflamação dele, vai aumentar as citocinas, talvez, né, não sei, e possivelmente as MMPs. Sim. Foi por causa disso que eu perguntei, porque é de fato um medo muito grande na hora de prescrever, para não piorar a situação dele, né, do paciente. Sim, Felipe, você tem razão na sua colocação. A gente tem um certo receio na hora de prescrição, e não é diferente com a gente aqui no Mato Grosso, não. A gente sente isso, percebe isso, e trabalha... É claro que a gente tem a possibilidade de erro na prescrição, a gente, inclusive, assume isso. Mas a gente tem um cuidado na hora de fazer essa prescrição e tenta basear. Como a gente trabalha no hospital, a gente tem algumas informações relacionadas ao prontuário do paciente. A cada 21 dias o paciente faz coleta sanguínea para análise de sangue, então tem alguns marcadores que a gente consegue acompanhar. Então, a gente tem percebido que a gente tem acertado nisso, né? Mas é um receio que a gente tinha antes de começar a prescrever também. E não só com a população com câncer, a gente trabalhou aqui com população com HIV também, que é imunossuprimida, né? A gente tinha um medo danado de trabalhar com eles, né? Mas conseguimos trabalhar, tem trabalhos legais publicados nossos com essa população, e conseguimos, sabe? A gente continuou por um bom tempo trabalhando com eles, o pessoal aderiu, quem ficou bastante tempo no projeto, aderiu à prática de exercício, que melhorava as respostas anti-inflamatórias de modo sistêmico a longo prazo, cara. Uma coisa fantástica. Entendi. Bacana, professor. Obrigado. Eu que agradeço. Valeu. Aqui, retomando aqui a parte de prescrição, né? Como eu
comentei com o Felipe aí, parece uma receitinha, né, de bolo, mas, por exemplo, as fortes evidências para o tratamento com exercício contribuir na fadiga relacionada ao câncer, para o exercício aeróbio está aqui prescrito 3 vezes por semana, por 30 minutos por sessão, de uma intensidade moderada. Né? Claro, é uma coisa que a gente acabou de comentar, o que é o moderado, né? Você vai ter que conseguir essa informação aí baseado na experiência que você tem na prescrição, porque é essa informação que está constando aqui para nós, né? Baseados em, claro, em inúmeros artigos, inúmeras pesquisas que foram feitas com a população, para verificar se a prática de exercício aeróbio reduzia a fadiga oncológica. E a prescrição mais encontrada foi desse tipo. Exercício de força, 2 vezes por semana, 2 séries de 12 a 15 repetições para os grandes grupos musculares. Aqui fala também de uma intensidade moderada. Né? E o exercício combinado, 3 vezes por semana, de 30 minutos por sessão de exercício aeróbio moderado, mais 2 vezes por semana de um treinamento de resistência, com 2 séries de 12 a 15 repetições para os maiores grupos musculares também. Ou seja, perceba que é a combinação dos dois tipos de exercício, tanto aeróbio quanto de resistência. E assim os outros também vão surgindo, né? Para a função física, para a ansiedade, para a depressão, para linfedema, que é muito visto nas mulheres com CA de mama. Né? Aqui não tem evidência para exercício aeróbio, mas para o treinamento de força, já existe fortes evidências, de 2 a 3 vezes por semana, de programas supervisionados para os maiores grupos do corpo. Aqui não fala em intensidade, mas possivelmente também em intensidade moderada. Além de aos outros com evidências moderadas, é para a saúde óssea e para o sono do paciente oncológico. Então, a gente percebe que em geral, as prescrições elas não diferem muito daquilo que a gente tem visto para a população não oncológica. O que difere aqui é o cuidado com que você precisa ter com o paciente. Né? Qual que é a condição que você tem para fazer essa prescrição? Né? Que condição que esse paciente tem também para estar realizando o exercício. Às vezes vai ter um momento que vocês não vão conseguir prescrever para esse paciente. Esse paciente não vai ter condição de fazer exercício. E todo o planejamento que você fez antes da prescrição vai ter que ser revisto. Isso é uma coisa que vocês têm que ter na mente, aí, que isso vai acontecer. Vai ter o dia que o paciente não vai estar bem, que ele vai estar mais fatigado, que esse paciente vai ter uma resposta diferente ao tratamento, ou ele fez uma quimioterapia branca, às vezes ele fez uma quimioterapia vermelha, enfim. É o cuidado Professor, na hora de prescrever. Opa, pode falar, Felipe. professor, e nesse caso, será que seria interessante um recovery ou então um tratamento até mesmo com eletroestimulação para assim, tentar amenizar ainda mais os efeitos deletérios, tanto da radioquímica quanto da inatividade? Felipe, você é fisioterapeuta? Eu sou profissional de educação física, mas eu trabalho ali no borderline, sabe, professor? No borderline entre educação física e fisioterapia. Eu estou percebendo que tem a fala é característica do fisioterapeuta. Por isso a pergunta. Hoje eu convivo bastante, convivo com fisioterapeuta, né? Mas isso é interessante, a integração entre as áreas. E aí? Eu creio que a eletroestimulação, principalmente se tiver com linfedema, eu acho importante essa eletroestimulação, se a pessoa não puder fazer a contração por força elétrica, de modo neural, né, por força voluntária. Eu creio que seria importante. Mas existem outras vias também que podem ser trabalhadas para poder contribuir. Né? Eu vejo muito pessoal trabalhando com yoga, com algumas outras terapias, como liberação miofacial, o pessoal da Fisio faz também. Enfim, são alguns outros métodos de treinamento que talvez tenham alguns resultados positivos. Eu não tenho evidência científica para comentar sobre isso, Felipe. Então, é mais uma especulação, né? Opinião minha. Uma opinião, entendi.
Tem mais Entendi. alguém que está levantando a mão. Boa noite, professor. Sou eu, Manuel. Manuel, boa noite, cara. Fica à Tudo bem? vontade. Deixa eu baixar aqui. Joia. Então, professor, na verdade é só tentar contribuir aí também. Eu atendo já há um bom tempo pessoas que apresentam, né, problemas não só com câncer, mas cardiopatas, hipertensos, diabéticos, enfim. E o que a gente tem aqui de histórico, na verdade, com os nossos clientes, a minha esposa é fisioterapeuta e eu sou profissional de educação física. O que nós notamos muito aqui é que, na verdade, a nossa avaliação é diária, né? Então, você tem o tem os exercícios, né? O programa realizado e o programado. Então, na maioria das vezes, logo quando vem depois de uma químio, de uma rádio, quer dizer, a gente sempre tem o plano B. Então, a gente acaba sempre partindo dessa fala, até o Felipe colocou aí, e eu utilizo, mais a minha esposa até utiliza muito a liberação, como o senhor colocou, em alguns casos, para minimizar algumas dores que eles apresentam, principalmente as mulheres, e depende, lógico, da fase que se encontra, né, professor? O tipo de câncer e a fase. Mas o que nós sempre fazemos aqui, nós sempre reavaliamos todos os dias, praticamente, sem, lógico, estar falando para o cliente, mas a gente avalia principalmente, a gente percebe muito o comportamento dele. A gente sempre parte desse princípio. O pessoal de câncer, a gente já vai primeiro pelo comportamento para depois ver outras variáveis. Perfeito, Manuel. Você trouxe com exemplo que eu estava tentando contextualizar. Essa avaliação diária, o que você planeja, o que você executa com o paciente oncológico, não necessariamente você consegue executar o que foi planejado. A gente nunca sabe como que vai ser a resposta desse paciente ao tratamento. Então, às vezes a gente tem... Não estou dizendo que o nosso planejamento está errado, às vezes o nosso planejamento é excelente, mas a gente não sabe como que vai ser a resposta orgânica, né? A gente não sabe como que o paciente vai responder ao tratamento. Justamente. Então, essa colocação sua aí traz realmente o que a gente tem visto aqui. Porque entra muito também, né, professor? Como o senhor falou, muitas vezes eu tenho cliente, eu falo, professor, da cidade de Registro, eu estou a 200 quilômetros de São Paulo, 200 de Curitiba, estou bem no meio. O que a gente percebe muito é que quando os clientes vão para São Paulo fazer o tratamento, e aí retorna no mesmo dia, eles chegam no dia seguinte para treinar muito cansados. Então, não tem como. Ou quando eles fazem o tratamento lá no período da tarde e não passam bem à noite, o dia seguinte aqui é muito complicado para você fazer. E aqui a gente procura dar bastante atenção, porque, como eu falei, eu sou profissional de educação física e minha esposa é fisioterapeuta. Eu só atendo no máximo 4 pessoas por horário. Quando tem alguém que está fazendo um tratamento, está passando por um processo de reabilitação, eu atendo no máximo 2 pessoas no horário, para poder estar bem em cima, dar atenção e tudo mais. E eu tenho muita senhora que está fazendo tratamento, então isso acontece direto, professor. A gente tem o programa nosso que vai ser realizado, mas quando a pessoa chega aqui, a gente tem que ter o plano B, porque, professor, não dormi bem, hoje está doendo tal parte, enfim. Sim, Manuel. Obrigado por compartilhar, cara. Isso é muito importante e vocês vão gostar muito, Manuel e Felipe, do que a professora, a palestrante, vai dizer, porque ela é da prática clínica também. Ela tem uma academia que atende paciente oncológico e ela relata isso muito para nós também. É muito interessante a fala dela nesse sentido e os cuidados que ela tem, porque ela fez o doutorado dela com paciente oncológico, fez muito curso e hoje ela atende. A particularidade dela é atendimento ao paciente oncológico. E ela traz essas informações com muita riqueza de detalhes. Enfim, e aí, dependendo do tipo de câncer, do tipo de intervenção que esse paciente recebeu, você tem que ter um outro cuidado. O paciente que fez uma mastectomia, fez a retirada ali da mama e tal, ela tem dificuldade para trabalhar a amplitude articular do ombro, não consegue, às vezes, pentear o cabelo, né? Ela está sentindo dor na parte onde foi realizado o procedimento, né? Seja por causa do trauma, seja por causa da retirada mesmo da mama.
enfim, são todos os cuidados que o profissional, seja fisioterapeuta, seja profissional de educação física, realmente precisa ter. Tem que ter esse feeling aí, Manuel, que você citou, esse cuidado com o paciente. Sim, Né? sim. É muito, muito importante. Bom, enquanto prescrição, gente, tomando aqui, é o que a gente tem de evidência. Para se ter ideia, existem mais de 100 tipos de câncer diferentes. E a gente tem em torno de evidências para em torno de 14 tipos em que a prática de exercício ela pode participar do tratamento. Então, assim, são poucas evidências ainda, né? É claro que existem mais investigações para os que possuem maior prevalência, como mama, próstata, colo retal, pulmão, enfim, que são os que são mais incidentes e prevalentes no mundo, então são os que vão possuir mais estudos relacionados a isso. Tá? E o que a gente tem em termos de descrição de exercício, de cuidados que se precisa ter, claro, a gente está embasando no que é a principal sociedade mundial de medicina do esporte, né, que é o do Colégio Americano, são essas prescrições. Elas foram atualizadas em 2019, né, e publicado, inclusive, em parceria com a Sociedade Americana de Câncer. Então, assim, é uma coisa que você pode confiar e trabalhar com ela, que tem um embasamento muito grande em cima dela. Seguindo aí, né, os principais tratamentos de câncer causam interferência no treinamento físico dos pacientes, né, provoca aí a fadiga, dor, danos cardíacos, alterações neurológicas, metabólicas, enfim, danos musculares, alterações imunológicas, como o Felipe também destacou, né, que inclusive ele tem essa preocupação, né, mas os principais desfechos associados ao câncer que se alteram em resposta ao treinamento físico está descrito aqui para os principais tipos de câncer com maiores incidências. Né? O câncer de mama, com a prática de exercício, ele combate aí todos os sintomas relacionados ao câncer de mama, como ansiedade, depressão, fadiga, qualidade de vida, linfedema. Muitas mulheres que têm CA de mama têm linfedema e função física. O de próstata também, colo retal também, né? E o de pulmão combate a ansiedade, melhora na qualidade de vida e melhora da função física. Né? E contudo, aí, independente do tipo do exercício aqui, tá? Aqui exercício aeróbico, de força combinado, a prática regular desses exercícios ele se mostra muito efetivo, né, combatendo esses sintomas aí relacionados ao câncer. Bem, e dentre os objetivos do exercício físico para a sobrevivência do câncer, a gente pode citar alguns, né? Esses aqui é o que consta no e-book para vocês, né? Como evitar a inatividade, talvez seja um dos principais fatores, restaurar e melhorar a função física, a capacidade aeróbica, a força daquele paciente que está sofrendo com redução de força, porque compromete a qualidade de vida desse paciente. Melhora de função cardiorrespiratória para um paciente que vai fazer quimioterapia ou está em tratamento de quimioterapia e sabendo que a quimioterapia causa cardiotoxicidade, né? Isso é um problema para o paciente que realiza a quimio, né? Melhora na qualidade de vida, a imagem corporal. Tolerância ao tratamento, né? A gente já tem visto que quem pratica exercício físico durante o tratamento tem melhora efetiva na absorção dos fármacos que está sendo aplicado na pessoa, o paciente está ingerindo. Reduzir o risco de recorrência e desenvolvimento de outros cânceres, evitar a recidiva do câncer, que é a pessoa que tem o câncer e se cura do câncer, o principal medo da vida dele é recidivar o câncer. É uma coisa terrível que vem a acometer a população. Melhora a habilidade de lidar com outros cânceres atual e com possíveis novos surgimentos. Enfim, a prática de exercício ela contribui em várias frentes para o paciente oncológico. E as considerações que eu citaria aí para a gente trabalhar, né? Com os pacientes específicos aí para os sobreviventes agora com câncer, é verificar o quê? O paciente que tem perda óssea ou sofreu metástase óssea. Evitar cargas excessivas em locais frágeis.
E tomar cuidado para esse paciente não sofrer queda, né? Porque possivelmente ele está sofrendo osteopenia, osteoporose, então se ele quebrar é complicado, né? Paciente com linfedema, e eu dou destaque para as mulheres com CA de mama, evitar o sobrepeso e a falta de condicionamento, eles são fatores que são associados a desenvolver a linfedema associada ao câncer. Então, verificar o acúmulo de fluido localizado nessas mulheres, né? Tentar fazer um treinamento um pouco mais. Se você percebe que essa mulher tem sobrepeso, na sua avaliação você identificou isso, que ela é uma mulher obesa, tentar reduzir isso da vida dela, né? Isso vai controlar um pouquinho, vai diminuir os linfedemas dela. Adultos mais velhos, né? O câncer ele pode acelerar o declínio relacionado ao envelhecimento, né? Com dificuldade cognitiva, neuropatia, sarcopenia, né? Que o paciente por si só, com o processo de envelhecimento, ele tende a sofrer perda de massa muscular. Com o câncer, dependendo do tipo de câncer, isso pode ser muito agravado, principalmente se for câncer gástrico, câncer de cabeça e pescoço, tá? Integrar aí na avaliação física e funcional antes de iniciar o programa de exercício para determinar as habilidades físicas e funcionais, fazer um teste de equilíbrio com esse paciente para verificar como que ele está. Faz uma pergunta para ele muito simples, se ele sofreu queda no último ano, nos últimos 12 meses, quantas quedas ele sofreu? É importante perguntar isso para o paciente. Pode perguntar, Manuel. Senhor, desculpa cortar o senhor. Só uma coisinha. Com as minhas clientes aqui, o que eu faço muito dentro da programação, na verdade, eu faço, né, o treino combinado, tanto a parte aeróbica como o treinamento de força, e no intervalo eu coloco exercícios da parte cognitiva. Então, elas respondem questões de matemática, elas fazem jogo da velha, elas fazem aqueles labirintos, né, que você tem que levar de um ponto ao outro. Então, eu faço muito isso aqui com as senhoras. E dá bastante resultado. Elas gostam e você vê que tira, né, aquela carga que ela está fazendo exercício muitas vezes, conversa uma com a outra e aí já retoma de novo para fazer a sequência. Então, a gente acaba trabalhando assim, a gente tem bom resultado com esse tipo de treino com elas. Obrigado, Manuel. E obrigado mesmo, cara. Você não sabe o tanto que eu estou aprendendo contigo hoje. Vou conversar já para a gente tentar fazer isso no nosso projeto. Conversar com o Fabrício. Ou se eu puder participar, eu gostaria, professor. Porque são coisas interessantes, porque a gente não consegue uma adesão muito grande de pessoas em projeto que envolve exercício e principalmente que tem que ter deslocamento, né? A gente vive em uma cidade grande, grande assim, Cuiabá, né? Não é do tamanho de uma Curitiba de São Paulo, mas tem, contando a conurbação aqui com Várzea Grande, a gente tem 1 milhão de habitantes. Uhum. E às vezes fica distante para essa pessoa ir até o hospital para fazer o exercício, que a gente conseguiu agora recente um local para elas treinarem, né? A gente vai atender CA de mama apenas. Uhum. E fica uma coisa interessante de ser feito, cara, para adesão. O treinamento aeróbio, o treinamento combinado é o que a gente adere também. Então, o Felipe me perguntou aí agora se eu já fiz exercício multitarefa. Já. O exercício multitarefa eu coloco, na verdade, professor, em dias separados do treinamento de força com o treinamento aeróbio. Eu trabalho multitarefa quando ela vem em dias alternados, aí eu faço uma programação que, dependendo do dia, ela inicia ou com exercícios já funcionais direto, ou ela inicia com exercício aeróbio, ou a gente já começa com o próprio treinamento de força. E aí, quando tem exercício multitarefa, ela já inicia com a parte cognitiva para depois ir para multitarefa. Que nem tem dias que eu coloco elas para jogarem videogame. Então, elas jogam o videogame, né, que é aquele Xbox mais antigo, que tem joguinho simples, na verdade, só de ela tentar levar o bichinho até um lugar, nada assim muito... Mas elas gostam, elas curtem muito isso. E aí depois elas fazem o treinamento. No caso, eu coloco muitas vezes um teste, né, de sentar e levantar, sem elas saberem, lógico, que estou fazendo o teste, e elas vão fazendo, e a gente colhe bons resultados. Sempre teve uma melhora até agora, sim. Sim. Inclusive, a mãe de uma senhora que eu atendo é mãe de um rapaz que é
não sei se é pós-doutorado ou doutorado aí da Unicamp, na parte de Campinas, e que é da família daqui, e ele até falou que ia mandar um protocolo que eles estão, acho que, desenvolvendo também nesse sentido para idoso, só que é específico para idoso. São marcadores que ele quer saber quais marcadores que eu consigo fazer para eles aqui. Entendi. A gente tem esse problema ainda, Felipe. No câncer, a gente não tem protocolos específicos para avaliação física, para avaliação de capacidade funcional. A gente acaba adaptando os de idoso mesmo. Por exemplo, esse teste de sentar e levantar que você disse que faz com ela, né? Você avalia a força de membro inferior, você avalia equilíbrio, deslocamento. São muitas coisas que estão em um teste que é muito simples. Né? É muito fácil, é tranquilo de você aplicar, né? Você precisa de uma banquetinha e tal, e trabalha com elas. A gente fazia esses testes aqui nos pacientes pré-cirúrgicos. Então, eu gravo tudo, professor. Olha, que bacana. Eu deixo tudo gravado. Que bacana. Que bom, cara. Parabéns pelo trabalho aí. Obrigado. Enfim, aí esse cuidado com o paciente mais velho é muito importante, né? Eles gostam de ser bem tratados, eles percebem o cuidado que vocês têm com eles. É bem bacana. O paciente que tem ostomia, né? É importante esvaziar a bolsa de ostomia, né? Antes de iniciar o exercício, evitar qualquer tipo de exercício que cause muita pressão intraabdominal, né? E o exercício resistido deve iniciar com baixa resistência e progredir lentamente, né? Porque você pode forçar aí a parte da osteomia, né? Da abertura que é criada entre o intestino e a parede do abdômen desse paciente. Então é sempre bom ter esse cuidado ali. O paciente com neuropatia periférica, né? As recomendações, verificar a estabilidade, equilíbrio e a marcha, ela deve ser avaliada antes de iniciar o exercício, né? E você tem que considerar ela para realizar o treinamento, né? Fazer um treinamento que tem o objetivo de melhorar essas variáveis aí, principalmente relacionado ao equilíbrio e a marcha, né? Quem fez transplante de medula óssea, né? Ou transplante de células-tronco, né? Recomenda-se a recuperação completa do sistema imune aqui. No Hospital de Câncer tem uma sala que eles passam ali quase uma semana na sala, com poucos acessos, né, por causa do sistema imune que foi muito exposto, né, iniciar o exercício depois de algum tempo, né, não ser tão imediato após o transplante, mas iniciar com uma intensidade leve, com pequenas durações, e depois, né, vai aumentando a frequência, aumentando a progressão, enfim. E a segurança solar é muito importante, né? O câncer de maior prevalência que nós temos é o câncer de pele, o câncer de pele não melanoma. Normalmente ele não aparece, né? Ele é excluído da contagem, mas se considerar os cânceres de pele, eles são mais prevalentes que o câncer de mama, que o câncer de próstata. E normalmente pessoas que têm recidiva, quando ficam muito expostas, né, elas tendem a recidivar a esse tipo de câncer. Então, cuidado com as pessoas, né, que já passaram pelo trauma, né, do câncer, então uma segurança aí quanto à exposição aos raios solares. Bom, e as evidências também sugerem que existe um aspecto translacional entre a prática regular de exercício, né? A gente tem visto que as recomendações mínimas também de atividade física antes e após o diagnóstico parecem estar associados a menores riscos de recorrência e mortalidade entre pacientes com câncer de mama, um trabalho recente, e foi apontado, quando eu falei a prática de exercício, né, enquanto prevenção, tem que ser em qualquer fase da vida, né? Esses estudos, né, mostrou que o exercício materno e paterno parece reduzir o risco de disfunção metabólica na prole, ou seja, nos filhos, na idade adulta. Então, olha como é importante, você que pensa em ter filho, que quer prevenir seu filho em relação ao câncer, né, existem já estudos mostrando que o exercício físico regular de mãe e de pai reduz o risco de disfunção metabólica no filho, né? Então, o foco na prevenção realmente vale em qualquer fase da vida, inclusive antes de você existir.
Parece uma brincadeira, mas é verdade. Para as gerações, os pais que se exercitam hoje, seus filhos estão mais protegidos frente a disfunções metabólicas que podem vir a desenvolver câncer. Tá? Galera, alguma pergunta? Eu vou entrar na atividade avaliativa agora. Tranquilo, professor. Beleza, então vamos seguir aí. Bom, a atividade avaliativa 3 ela é composta por 6 questões. Né? A primeira questão fala o seguinte: em 2010, o Colégio Americano de Medicina do Esporte publicou um artigo com discussões associadas à eficácia e à segurança do treinamento físico para pacientes com câncer. Este guia possui recomendações para este público, com a estrutura de programa de exercício físico, considerando as fases gerais de pré-diagnóstico e pós-diagnóstico, subdivididas em fases específicas. Aponte quais as fases específicas enquadram sinais gerais. Aí vocês vão fazer a associação aqui, só pode marcar uma opção por linha. A prevenção, ela é pré-diagnóstica ou pós-diagnóstica? Você marca a opção aí. Ok. Questão 2. Recentemente, no ano de 2019, o Colégio Americano de Medicina do Esporte, em conjunto com a Sociedade Americana de Câncer, publicou uma atualização das recomendações de prescrição de treinamento físico para pessoas vivendo com patologia. Este guia apontou fortes evidências da prática do exercício físico para inúmeros fatores que possam vir a ser prejudicados ou causando nesses pacientes. Marque para os diferentes métodos de exercício físico, seja ele aeróbio, força ou exercício combinado, que é aeróbio mais força, demonstraram fortes evidências nas variáveis que possam acometer essa população. Para a fadiga relacionada ao câncer, o que se deve prescrever? Aeróbio, força ou combinado, ou os três? Aqui você pode marcar as 3 opções, se for o caso. Para a qualidade de vida relacionada ao câncer, exercício aeróbio, exercício de força ou exercício combinado? Pode perguntar, Manuel. Desculpa, professor, interromper. Mas aí, no caso, se a gente marcar o aeróbio e a força, não é a mesma coisa que marcar o exercício combinado aqui? Na descrição do Colégio Americano, ele traz de modo separado. Tá. Só o aeróbio, ele causa um efeito, só o de força causa um efeito, e os dois juntos causa efeito também. Então, tem as 3 opções lá para vocês observarem e verificarem se provoca ou não melhora aí, baseado nas evidências. Tá ok. Obrigado. Questão número 3. O tratamento do câncer muitas vezes causa efeitos colaterais que podem se manter por anos, mesmo após o fim do tratamento. Neste sentido, o exercício físico deve priorizar a saúde e qualidade de vida dos pacientes com câncer. Sabendo dos efeitos favoráveis do treinamento físico em favor à saúde dessa população, em relação às neoplasias malignas mais incidentes no Brasil, marque os desfechos que podem sofrer de alterações associadas ao treinamento. Então, se a sua paciente lá tiver CA de mama, ou na mama, né? E fizer exercício, seja ele aeróbio, seja ele de força, ou seja combinado, ele vai combater a ansiedade? Se sim, você marca aqui no quadradinho. Vai combater a depressão? Se sim, marca aqui no quadradinho. Fadiga? E assim sucessivamente. E para o de próstata? Vai combater a ansiedade? Se sim, marca aqui. Pode marcar quantos vocês desejarem desses quadradinhos aí. Tá? Desde que estejam corretos, claro. Questão 4 é uma questão aberta, que diz o seguinte: fatores que contribuem para uma maior adesão ao programa de treinamento físico é a presença de uma equipe multidisciplinar engajada, com o objetivo comum de combater os efeitos adversos frente ao tratamento. A interação entre as equipes, destacando os profissionais de educação física e fisioterapeutas, contribuirão para um maior potencial na mobilidade precoce ou na não imobilização prolongada, frente ao tratamento e recuperação desses pacientes. Sabendo que o tratamento cirúrgico na mama afeta os movimentos articulares do ombro, causando menor mobilidade, qual a prioridade deve ser estabelecida para a reabilitação com a equipe de fisioterapeutas? Próxima, questão número 5. Dentre as recomendações de exercício físico para pessoas vivendo com câncer,
além dos já citados guias do Colégio Americano de Medicina do Esporte, o posicionamento australiano é um dos mais completos. A gente vale destacar que não só o posicionamento australiano, tá, gente? O posicionamento da Austrália e do Canadá, eles são muito completos no que diz respeito à parte de prescrição e exercício para o paciente oncológico. Inclusive, eles possuem guias de recomendações de que durante o tratamento o paciente tem que fazer exercício. Então, eles são bem avançados no que diz respeito a exercício e tratamento oncológico. Voltando à questão, quais ações que a Exercise and Sport Science Australia descreve que devem ser realizadas para, assim, poder prescrever o exercício? Ou seja, antes de prescrever o exercício, o que tem que ser feito, né? E última, e questão número 6, a prescrição do exercício físico deve se basear na fase de diagnóstico do paciente, no tratamento recebido, além da presença de comorbidades e o nível de condicionamento do paciente, perpassando pelas necessidades específicas de cada paciente, o que tornará o programa individualizado. As recomendações atuais do Colégio Americano de Medicina do Esporte realizam orientações para treinamento aeróbico e para exercício resistido. Descreva quais são essas recomendações mínimas para cada um dos modelos de treino. Aqui vocês vão colocar lá, treinamento aeróbico. Qual é a prescrição mínima do treinamento aeróbico? E exercício resistido. O treinamento Semanal, resistido. professor? Quais são as recomendações? Isso, semanalmente. Quais são as recomendações? Tantas 2 vezes por semana, intensidade e tal. Perfeito, Okay. Perfeito. Essas as recomendações que vocês vão encontrar, né? Tem no capítulo 3, lá na unidade 3 do e-book, fala bastante sobre as recomendações. Ok? São essas 6 questões. Sim, pode falar. O senhor pode só voltar lá na quarta, por favor? Acho que foi quarta, se não me engano. Aqui. Essa aí. No caso, né, que o senhor colocou, juntamente com a equipe de fisioterapeutas, para a gente descrever, no caso, um exemplo, tá, de mobilidade, de repente, quais exercícios, alguma coisa, ou... No capítulo 2 da unidade 3, tem uma descrição específica que fala da intervenção profissional. Fala da nutrição, do fisioterapeuta, do profissional de educação física. Mas a resposta é isso que você já falou, praticamente. Vou ter que tirar essa parte do vídeo. Tá bom, desculpa. Valeu. Galera, alguma dúvida, alguma pergunta, algum posicionamento? A pergunta é só falar, né, outra coisa que eu queria saber. O senhor tem um Insta, alguma coisa, o professor, para acompanhando o trabalho do senhor? Eu tô sem Instagram, cara. Eu excluí o meu Instagram porque tava me dando trabalho de... Eu fiquei meio viciado, sabe? E aí eu tinha outras coisas para fazer e aí eu deixava de fazer o que tinha que ser feito e ia mexer no Instagram. Aí eu falei, não é a famosa... Essa daí é a famosa busca por dopamina. É sério. Eu tenho... Tem uns psicólogos por aí que falam em desdopaminização, né? É detox de dopamina que eles falam. Sim. E é uma coisa impressionante, é muito legal. Pô, que bacana, cara. Mas é mais uma informação que eu tô recebendo agora. Mas para mim resolveu, assim, eu excluí aquilo, eu deixei de ficar, sei lá, 4 horas por dia no telefone para ficar 1h30. Então é uma coisa que para mim serviu, né? Mas o Fabrício, o professor Fabrício Voltarelli, ele tem Instagram, ele é bem interativo no Instagram. Inclusive ele vai até participar de um curso agora em Fisiologia Molecular do Exercício, muito bacana. Sim. Inclusive o marido da minha orientadora tá também no quadro, né, de professores, é o João Durigan, não sei se você já ouviu falar dele. Não. Ele teve aí na UFSCar também, fez doutorado aí também. Ah, entendi. Não conheço todo esse pessoal aí, mas tem muita gente boa envolvida no que diz respeito a exercício e câncer, ou fisiologia e biologia molecular. Hoje está muito no auge, né? Tem muita coisa envolvida. Tá ficando, né, no auge.
Tá, sim, tá há um tempo já, inclusive. Enfim, a gente tem visto nos últimos 5 anos, o que tem aumentado de publicação relacionando o exercício e câncer é exponencial. É exponencial. É uma coisa Eu acredito que hoje o câncer já mata mais que muita outra doença. Acho que hoje o câncer ele é a doença que mais mata, na verdade, né? Eu acho que o Fabrício deve até comentar, o professor José Alberto Duarte é um professor de Portugal, da Universidade do Porto. Ele veio aqui conosco em 2018 fazer um ciclo de palestra aqui sobre câncer. Fez contextualização histórica, desenvolvimento do câncer, ele fez uma parte epidemiológica. Ele diz que, cara, na Europa, os números ainda não pegaram, ou seja, a estatística não pegou ainda o câncer como a principal causa de morte, ainda é as doenças circulatórias, né, do coração. Mas é questão de tempo para a estatística mostrar essa evidência para o mundo, que a gente já tem num dado da OMS, o câncer é a primeira ou segunda causa de morte em 134 países de 180 investigados. Você ser primeira ou segunda causa de morte em 134 países no mundo, cara, é muita coisa. Então, se não é ainda, está muito perto de ser a principal causa de morte no mundo. Que eu acho, professor, que isso daí, o câncer, ele já é uma doença muito antiga, né? Inclusive, esses dias, eu gosto muito de seguir esses achados arqueológicos, né? E esses dias eles encontraram evidências do um dos primeiros cânceres, né? Que relatados, assim, pela ciência, né? Pelo ser humano antigo. Sim. Que, cara, data de uma época aí bem pré-histórica, entendeu? Uma coisa assim, incrível. Então eu vejo que isso é uma coisa já intrínseca do ser, né? Seja ele animal, ou seja, que eu falo dos seres irracionais, né? Tanto quanto dos seres racionais, até mesmo das plantas, a gente observa que existem as plantas que trazem suas respectivas mutações, né? Sim, e é uma coisa que eu também creio que está acompanhando a gente há muito tempo. E agora ela tá se destacando porque a gente está vivendo mais, né, cara? Se você pegar aí o próprio Brasil, em 1930, tinha expectativa de vida de 36 anos e meio. Hoje a expectativa de vida já é o dobro. A gente não passou nem 100 anos ainda, né? De 1930 até hoje, mas a gente já vive um pouco mais que o dobro, né, 70 e poucos anos. Claro que agora com a Covid, como matou muita gente jovem, a expectativa de vida vai reduzir um pouquinho, mas a gente estava chegando a 75 anos de expectativa. E o câncer tem uma relação muito próxima com o processo de envelhecimento, né? E quanto mais você vive, mais você duplica a célula, mais exposição você tem, mais mutação possível adquirida ao longo do tempo e, enfim, uma mutação dessa uma hora dá errado, cara. É isso. É verdade. Mas é isso, professor. Valeu, muito obrigado. Valeu, Felipe. Foi muito bom o plantão. Tá, joia. Eu vou encerrar aqui, então. Bom, a gente viu que a prevenção é o melhor tratamento frente ao câncer. E para prescrição de exercício físico, devemos considerar aí as fases de tratamento, pré-tratamento e pós-diagnóstico de tratamento. A avaliação física e o objetivo do paciente deve ser considerado para a prescrição do exercício. Os diferentes métodos de tratamento, ou seja, cirurgia, radioterapia e quimioterapia, causam interferência nas adaptações frente ao exercício, né, frente ao treinamento físico. E alguns efeitos do câncer e do tratamento são minimizados com a prática regular de exercício. Ou seja, fazer exercício para o paciente oncológico é muito importante. Beleza, gente? Obrigado. Boa noite e até sábado, né?